uma palavra da parte de Deus para todos nós, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por esse texto. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de uma história bem conhecida, né? Nesse caso aqui, nós estamos vendo que é sobre a praga dos piolhos, né? E nesse mesmo livro trata das 10 pragas que Deus permitiu que acontecesse ali no Egito, justamente porque o seu povo estava escravizado e ele queria que o povo fosse liberto. Estava o povo hebreu ali oprimido pelos egípcios. Faraó estava realmente fazendo o povo de Deus sofrer com um trabalho, né, muito cansativo, e eles realmente estavam oprimidos naquela terra, que serviam a tantos deuses e não consideravam o Deus verdadeiro, o Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. E chegou o tempo que Deus ouviu as orações do povo, e Deus chama seus representantes, Moisés e Arão, para se apresentarem a Faraó e pedir que Faraó libere o povo. Um povo que era um grande número, não era fácil para Faraó liberar. E Deus até comunicou a Moisés e Arão que Faraó estaria endurecendo seu coração e não iria liberar o povo com facilidade. Mas nós vemos que Moisés e Arão se apresentam a Faraó e pede, assim como Deus havia mandado, que ele liberasse o seu povo, o povo de Deus, para ir para o deserto, sacrificar o Senhor, adorar o Senhor, servir a Deus. E em seguida, é claro, não retornar mais para o Egito, mas ir para uma terra que Deus tinha prometido para o seu povo. Faraó se recusa, não é verdade? Nós já falamos nas últimas 2 mensagens, nas 2 primeiras pragas, e Deus permite que venha a primeira praga, que é só uma introdução, que foi a praga, que foi as águas tornam-se em sangue. Mesmo assim, Faraó continua com o coração endurecido e não libera o povo. E aí, Deus, através das mãos de Moisés e Arão, manda a segunda praga, que é a praga das rãs. E aí, Faraó se sente numa situação muito difícil e faz uma promessa mentirosa para os 2 homens de Deus, dizendo que se ele resolvesse aquela situação, desse um fim naquelas rãs, ele estaria liberando o povo. E quando Deus resolve, através das orações de Moisés, não é verdade? Resolve aquela situação, Faraó não cumpre com a promessa, porque ele endurece o coração novamente. E por esse motivo, Deus envia a terceira praga, que é justamente o assunto que nós vamos tratar aqui, e que eu quero dar um tema a essa mensagem: a praga dos piolhos e os dias atuais, certo? Então nós vamos fazer uma aplicação para os nossos dias: a praga dos piolhos e os dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor. Já fizemos uma leitura aqui em Êxodo capítulo 8, do 16 ao 19, que mostra em rápidas palavras como aconteceu o desenrolar, na verdade, desta operação de Deus, que foi justamente aquela praga que aconteceu ali no Egito, que é considerada a terceira praga, a praga dos piolhos, não é verdade? E, em resumo, aquilo que eu li para vocês é justamente que Deus, pela terceira vez, manda Moisés e Arão para se apresentar a Faraó. Tendo Faraó recusado, ele orienta a Moisés a falar com Arão, para estender a vara dele na direção da terra.
para o pó da terra. Para quê? Para que a terra se torne em piolhos. E assim ele faz. Moisés orienta Arão. Arão, juntamente com Moisés, procede conforme a direção que Deus dá a eles. E no momento que Arão estendeu a sua mão com a sua vara, ali a Bíblia diz que feriu o pó da terra. E o texto diz que havia muitos piolhos nos homens e no gado. E o interessante é que o texto também diz que todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Meu irmão, meu amigo, imagine uma terra daquela, não é verdade? Aquela terra assim, com aquela areia no chão, como era ali no Egito, assim como que terra de deserto, não é verdade? Todo o pó se transformando em piolhos. Imagine comigo, que praga grande, a ponto de se espalhar em todo o Egito, onde tinha um pozinho de terra, se transformou em piolho. E o piolho pegava os homens e pegavam também os animais. E foi aquela agonia, não é verdade? Foi aquele aperreio, como se diz. E diz a Bíblia Sagrada que diante daquilo, mais uma vez, os magos são chamados. Quem eram os magos? Os magos eram os mágicos, mas que na verdade eram também sacerdotes dos deuses egípcios daquela época. Eram os sábios de Faraó, que eram chamados para mostrar que eles também tinham poder. Quando eles eram chamados para mostrar, assim como que uma disputa, que os deuses dos egípcios também poderiam fazer as mesmas coisas que o Deus de Israel fazia, que o Deus dos hebreus fazia. E também, com certeza, Faraó chamava eles na esperança que eles resolvessem aquele problema, porque o piolho tinha se espalhado e a situação não estava fácil. Não é verdade? Só, meu amigo, que algo diferente acontece a partir dessa terceira praga. Deus estreita mais ainda aquela situação. Você lembra, se você ouviu as duas mensagens, ou se você leu os textos das pragas anteriores, na praga que as águas se tornam em sangue, os magos chegam ali e faz a mesma demonstração e transforma a água em sangue também, para dizer que o poder dos deuses deles também estão em ação e é equivalente ou igual ao poder do Deus dos hebreus. Na praga das rãs, da mesma forma, eles conseguem fazer conforme Moisés e Arão fizeram e conseguem criar rãs ali do nada, não é verdade? Através da magia, dos poderes dos seus deuses, entre aspas. Porém, em nenhuma das duas primeiras pragas, eles conseguiram resolver o problema. Era necessário Moisés e Arão se comunicar com Deus para que os problemas das pragas fossem resolvidos. Mas ficava um certo consolo para as religiões da época, lá no Egito, pois os deuses egípcios também estavam atuando, porque estava fazendo a mesma coisa do Deus dos hebreus. Mas agora, quando os magos são chamados, e ali eles tentam fazer conforme fizeram nos dois primeiros momentos, ou nas duas primeiras pragas. E agora eles tentam transformar a poeira, ou melhor, o pó da terra em piolho. Só que, meu amigo, eles não são bem-sucedidos. Deus começa, ou continua, podemos dizer assim, a revelar que o poder de Deus é maior do que o poder dos demônios. Que o poder de Deus, do Deus verdadeiro, é maior do que o poder de qualquer Deus, com D minúsculo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino os magos tentando ali transformar a areia, não é verdade, em piolho, e agora eles não conseguiam. Deus estava mostrando que o poder dele era muito maior do que o poder do adversário.
Glória ao nome do Senhor. Ali o nome do Senhor é glorificado. É glorificado diante de Moisés e Arão. É glorificado diante do povo egípcio. É glorificado diante dos hebreus. O nome do Senhor é glorificado diante de Faraó. E o nome do Senhor é glorificado diante dos magos dos egípcios, os magos egípcios, e também é glorificado, louvado seja o nome do Senhor, diante dos deuses com D minúsculo, ali do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque os magos, com os poderes dos seus deuses, não conseguiram transformar a areia em piolho, mas esse poder ficou apenas, glória ao nome do Senhor Jesus, específico para o Deus Todo-Poderoso através de Moisés e Arão. Ou seja, os deuses, através dos seus sacerdotes magos, não conseguiram fazer aquilo, mas o Deus Poderoso, através das mãos de Arão e Moisés, realizou aquele prodígio. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu amigo, o que mais me chama a atenção, o que mais me admira e o que me faz mais glorificar a Deus foi o que saiu da boca dos magos, foi o que saiu da boca dos sacerdotes. Eles ficaram sem palavras, eles não tinham o que dizer a Faraó. Eu imagino Faraó, que com certeza remunerava aqueles homens, não é verdade? Esperando uma solução, esperando uma demonstração, esperando que eles mostrassem que os deuses deles era maior do que o Deus dos hebreus, e eles não, com certeza fizeram de tudo, mas não conseguiram transformar a areia em piolho, e sai uma mensagem da boca deles, meu amigo, que é o que vai acontecer diante de você. O nome do Senhor vai ser glorificado até através dos seus inimigos, porque eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que aqueles homens, qual foi a resposta que aqueles magos tiveram de dar para Faraó, que estava esperando uma atuação melhor deles? Louvado seja o nome do Senhor. É justamente o que diz o versículo 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me emociono com um negócio desse. Sabe por quê? Glória a Deus. Se a mão de Deus, irmão, glória ao nome do Senhor, quando se estende e faz maravilhas, louvado seja Deus. Tem hora que Deus estende só o dedo dele e faz coisas extraordinárias. Eu quero trazer uma palavra profética para você nessa noite. Se Deus estender apenas o dedo dele na sua direção, na direção desse seu problema, na direção da sua saúde, na direção dessa porta fechada, na direção dessa causa que parece impossível, a coisa vai ser resolvida, porque Deus é Deus de milagre, de maravilha, de prodígio, de sinais. Ele surpreende. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele estender o dedo dele, Ele vai fazer prodígio, Ele vai fazer maravilhas, e você vai ver a vitória e a bênção de Deus sendo realizada na sua casa, na sua família, saúde, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os magos reconheceram. Eles poderiam naquela hora fazer uma coisa maior e dizer: é o dedo dos deuses do Egito. Mas não. Eles disseram o quê? Isto é o dedo de Deus. O que é que eles quiseram dizer com isso? Nós não temos como impedir a mão do Senhor, o dedo de Deus agir. Por quê? Porque a Bíblia diz, Deus, aleluia, é registrado acerca de Deus: operando eu, quem impedirá? Se Deus resolver operar na sua direção hoje, ninguém vai impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é bom a gente tirar tempo com Ele, na palavra, na oração, no louvor. Você está agradando a Ele e Ele se move na sua direção. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Ou Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Ei, a Bíblia diz que nunca se viu nem se ouviu acerca de um Deus tão grande que trabalhe por aqueles que nele esperam. Davi esperou e foi atendido. Você está esperando em Deus? Então creia que Deus vai te atender. Apenas o dedo de Deus estendido a essa geração atual, esse vírus vai ser liquidado. Louvado seja o nome do Senhor. Essa pandemia passa. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo cessa e o nome dele é glorificado. E eu creio que essa hora está chegando no nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o nome do Senhor foi glorificado porque nas últimas duas pragas, os magos, os mágicos, né, eles conseguiram fazer alguma coisa parecida, não é verdade? Com as pragas que Deus operou através de Moisés e de Arão, os seus representantes na terra naquela época.
E agora, eles tentaram, como eu já disse, transformar a areia em piolho, a terra em piolho, e não foram bem sucedidos. Glória ao nome do Senhor. E tiveram que assumir com a própria boca que isto era o dedo de Deus. Sabia que tem coisa que aconteceu na sua vida que você diz: meu Deus, não sei nem como foi que aconteceu isso. Foi o dedo de Deus. Deus se move na direção do povo na terra. A Bíblia diz que Jesus cura, Deus liberta, salva, abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glória a Deus. Expulsa demônios, restaura casamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Faz prodígios, sinais, maravilhas. Opera coisas grandiosas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se o dedo de Deus fez isso, quanto mais a mão do Senhor, não é verdade? Louvado seja Deus. E agora, nós vemos que a partir dessa terceira praga, a coisa fica diferente. Porque o que eles estavam conseguindo fazer antes, os magos, a partir de agora, eles já não estavam conseguindo imitar o milagre de Deus. Ei, sabia que o inimigo é imitador? Ele só imita. Não é verdade? Ele imita as coisas de Deus para confundir as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, Deus, a confusão ficou no coração deles, porque eles não conseguiram operar o que Moisés e Arão operaram através do Deus Todo-Poderoso, e tiveram que assumir que aquilo era o dedo de Deus. O versículo 19, no final, diz: porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. O Senhor já tinha dito a Arão e a Moisés: ele não vai ouvir vocês, o coração dele vai endurecer. Deus já tinha dito, e se cumpriu. O que Deus diz se cumpre, o que Deus fala se cumpre. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Fica na posição, fica na presença dEle. As palavras de Deus se cumprem. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus é fiel e a palavra dEle não volta atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Então não volte atrás, não desista. Não fique pelo caminho, fique na posição de filho, que as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Amém? Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Estava tão endurecido que agora ele não queria nem ouvir os magos. Eu imagino ele olhando assim, esses magos aí não conseguiram fazer o que eles fizeram. Não é verdade? Eu estou aqui conjecturando. Não conseguiram fazer o que Moisés e Arão fizeram. Agora está dizendo que é o dedo de Deus. Né? E ele não os ouvia. Possivelmente nem ouviu os magos, que o mago estava dizendo assim: isso é o dedo de Deus. Era para ele entender, não, é Deus, então é um Deus maior. Como também não ouviu Moisés e Arão e não liberou o povo. E foi necessário Deus mandar a quarta praga até a 10ª, até que a história mostra que depois da 10ª, que nós vamos tratar dessas outras pragas em uma outra oportunidade, aí, na verdade, Faraó resolve liberar o povo. Mas agora ele continuou com o coração endurecido. Mas eu quero trazer aqui umas aplicações e umas compreensões para você entender tudo aquilo que aconteceu, os propósitos, os motivos, não é verdade? O que Deus queria e estava esperando daquele povo e o que tem a ver com os nossos dias, para que nós possamos alinhar ao tema da nossa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento que Deus fez aquele sinal, permitiu aquela praga, e que os magos não conseguiram fazer a mesma coisa, na verdade, Deus estava ali humilhando e atacando os falsos deuses daquela época. Deus estava mostrando que Ele era o Deus Todo-Poderoso, e que além dele não tinha outro e nem tem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E ele humilha ali o Deus, um D minúsculo, um Deus egípcio, né? O Deus Sebe, que era chamado Deus da Terra. Os egípcios chamavam ele de o Deus da Terra. Ele humilhou também o Deus Tote, que era o Deus da magia, considerado pelos egípcios.
E como se não bastasse, ele ainda frustrou os sacerdotes daquela época, porque ele terminou mostrando que os seus servos, Moisés e Arão, eram realmente superiores em poder, glória a Deus, do que os sacerdotes daquela época, que eram os magos, pois eles não conseguiram operar aquele mesmo sinal. Amém? Louvado seja Deus. Agora Deus vai realmente contra a religião da época, para mostrar que era uma religião falsa. Louvado seja Deus. E por que Deus humilhou Sebe, que é chamado Deus da terra? Porque justamente ele mandou Arão estender a vara na direção da terra e o pó da terra se transformou em piolhos. Cadê o Deus da terra? Por que ele humilhou naquele momento Tote, o considerado Deus da magia e de outras coisas mais? Nós estamos pegando só o ponto aqui que tem a ver com a história. O Deus com D minúsculo, que era considerado lá pelos egípcios, Tote. Por que ele humilhou? Porque as magias dos magos sacerdotes que serviam aos deuses daquela época e que respondiam diante de Faraó não funcionou naquela hora para transformar o pó da terra em piolho. Então quem foi que Deus humilhou naquele momento? O Deus Tote. Onde estava o Deus Tote? Quando a magia não funcionou, ele não é o Deus da magia? Onde estava o Deus Sebe? Quando ele não impediu que a terra fosse transformada, o pó da terra transformado em piolho, e prejudicasse realmente os homens e os gados, os animais? Não é verdade? Então Deus estava dizendo, esses deuses não têm poder. E o representante deles também são representantes falsos. Os verdadeiros são os meus representantes que vocês devem ouvir. Amém? Então Deus termina humilhando também os sacerdotes, os magos daquela época. Glória a Deus. E termina exaltando o seu nome e destacando Moisés e Arão como seus servos que ele está usando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso traz uma grande consequência para aquela época. O povo começou a ter uma noção verdadeira, só que mudando o que eles pensavam acerca dos sacerdotes daquela época e da religião daquela época, para que o povo criasse uma aversão à religião daquela época, aos deuses daquela época, que não estavam resolvendo os problemas deles, mas era necessário o Deus de Israel agir para resolver aqueles problemas. Eles ficavam com aversão à religião e aos deuses, porque os deuses que eram considerados Deus da terra, Deus da magia, não estavam agindo naquela hora que era para agir na mentalidade deles. Glória ao nome do Senhor. E isso Deus está querendo realmente mostrar que Ele é o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês sabem, mesmo diante de tudo isso, a reação de Faraó foi recusar de liberar o povo. Ele recusou. Ele devia ter tido uma reação melhor, meu amigo. Ele devia reagir de uma forma melhor. Mas ele recusou liberar o povo. E por isso que teve outra praga. Daí a gente tirou uma compreensão. Você sabe por que tantos sinais que aparecem, que antecedem a volta de Cristo, né? Deus também, Ele está mandando uma mensagem para a humanidade. Ele quer que o povo tome uma posição. Ele quer que o povo também se corrija. Ele quer que o povo também se prepare para a volta dele. O sinal tanto aponta para a volta de Cristo, como também humilha o povo para que o povo se dobre diante de Deus e se volte para o Senhor, arrependido, convertido, e busque a salvação em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, se Faraó tivesse atendido naquele momento a proposta de liberar o povo, não ia ter tanta praga, não ia morrer tanta gente. Mas ele achou melhor continuar no pecado e o castigo veio. Amém? Ele não quis se arrepender.
Por quê? Porque Deus estava esperando também isso naquele tempo. O arrependimento do líder maior, de Faraó. Ele estava maltratando o povo. E Deus queria que ele voltasse atrás na sua opinião, nas suas atitudes. E por fim, liberasse o povo de Deus. Mas ele achou por bem, diante dessa terceira praga, não fazer o que Deus queria e que estava mandando através dos seus servos Moisés e Arão. Vou partir para a conclusão dessa mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas já deu para ver que o Deus Todo-Poderoso, Ele é superior e mostrou-se superior ao Deus Tote, Deus da magia ou Deus das artes, também ao Deus Sebe, que era considerado o Deus da terra, não é verdade? E que trazia fertilidade ao solo do Egito. E naquele dia estava trazendo, não estava impedindo que os piolhos saíssem de lá. E ainda, além disso, como já falamos, Deus humilhou os magos, os sacerdotes daquela época, e revelou os verdadeiros sábios, que eram Moisés e Arão, homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta que possivelmente não quer calar é: o que tem a ver essa praga com os dias atuais? Essa história com os dias atuais? Pois o tema é a praga dos piolhos e os dias atuais. Já estamos terminando. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Em primeiro lugar, aquilo que aconteceu lá é considerado a terceira praga na ordem dos fatos, né? É a praga dos piolhos. E o que está acontecendo nos nossos dias hoje aqui é uma praga também. Só que é claro, é uma pandemia, uma epidemia, é um vírus, mas não deixa de ser uma praga. Tá certo? Então, do jeito que aquela foi permitida por Deus, que está na história, essa também está sendo, porque nada acontece se Deus não permitir. São semelhanças daquela época com a época de hoje. E olhando as histórias, o Espírito ministra nos nossos corações, o Espírito Santo, e nós tiramos lições até para os nossos dias atuais. Nós vamos aprendendo a como nos comportar, o que Deus espera de nós. Essas coisas nós já falamos em outras mensagens atrás, não é verdade? Mas cada história que a gente lê, a gente vai tirando algumas conclusões importantes para a nossa vida e para o momento atual. Outra coisa, esse sinal, que era essa terceira praga, era um sinal que antecedia a saída do povo de Deus para a terra prometida. E essa epidemia atual também é um sinal que antecede a saída do povo de Deus para a terra prometida lá em cima. Naquele tempo, Deus tinha prometido uma terra para o povo de Israel. E justamente tirou o povo do Egito e levou para a terra que prometeu a eles. Da mesma forma, existe uma outra promessa atual, feita pelo Senhor Jesus, que tem a essência divina, é o próprio Deus, é o Filho de Deus. Ele prometeu uma terra lá no céu, um lugar preparado para o seu povo. E esse sinal atual, esse vírus, esse coronavírus, ele é justamente uma epidemia que está na relação dos sinais da volta de Cristo, que é chamada de peste. Não é verdade? E ele também, esse sinal, antecede a saída do povo de Deus para o lugar que Deus preparou lá no céu. Amém? E a Bíblia diz, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Jesus prometeu que voltaria e ele vai voltar. Se prepare, meu amigo. Porque nos tempos que foram escritos o Novo Testamento, que foi escrito o Novo Testamento, João já dizia assim, olha só. O apóstolo João, ele já dizia, filhinhos, já é última hora. Ei, Jesus está às portas. E Jesus, no livro do Apocalipse, ele disse assim, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus vem cedo, viu? Não se iluda. É claro, o tempo dele não é o nosso. A Bíblia também diz que nós não podemos marcar o dia nem a hora da vinda dele. Mas os sinais estão aí e a volta dele se aproxima. Se naquele tempo já era a última hora,
Quem sabe se não já estamos nos últimos minutos de Deus. Amém? Então se prepare. Não brinque de ser cristão. Assuma hoje a sua fé em Deus. Se você está afastado, volte. Se você está fraco, receba a força de Deus agora. Em nome de Jesus. Se você vinha vivendo de qualquer jeito, levando o cristianismo de qualquer maneira, fique mais reverente a partir de hoje. Seja mais fiel a partir de hoje, mais obediente. E se dedique a Deus. Se una ao povo que está anunciando que Jesus está voltando e que a humanidade precisa se preparar. Amém? Glória ao nome do Senhor. Outras semelhanças nós podemos ver aqui é que Deus esperava uma atitude de arrependimento do líder daquela época, de Faraó, que era justamente o quê? Se arrepender, ele estava humilhando o seu povo ali e liberar o povo. Ele tinha que voltar atrás, mas ele estava endurecendo o coração. Sabe o que é que a Bíblia diz para hoje? Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Deus, Ele está também esperando, mostrando os seus sinais, porque Ele está esperando uma atitude de arrependimento do povo. E até dos líderes políticos, líderes religiosos. Nós vimos em 2 mensagens, bem antes, nessa série de 16 mensagens já relacionadas à pandemia, que teve um momento que Deus queria realmente despertar o arrependimento dos reis, ou do rei. E teve um outro momento que Deus estava esperando o arrependimento dos sacerdotes. Para quê? Para que as pragas cessassem. Então, esse sinal atual é semelhante ao sinal daquela época. Como Deus queria que Faraó se arrependesse, como também todo o Egito, deixando aqueles deuses. É por isso que ele estava realmente mostrando quem era o Deus verdadeiro. Hoje, ele espera de nós também que tenhamos um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que não são 3 deuses, mas são 3 pessoas, servindo unicamente a Ele, arrependido dos nossos pecados, e Deus está esperando também, glória a Deus, o arrependimento das lideranças políticas, religiosas, que se voltem para Deus, unidos, para que Ele venha cessar essa praga, essa pandemia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu acredito que Ele já tem comovido corações, muitas pessoas já têm tomado essas atitudes, mas se ainda não cessou, ainda é tempo de nos arrependermos a cada dia e nos voltarmos para Deus, para que Ele estenda as suas mãos e venha resolvendo essa situação, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para terminar, da maneira que aquelas pragas, nenhum Deus daquela época resolvia. Eles podiam até imitar nas primeiras pragas, as pragas realizadas por Deus através das mãos de Moisés e Arão. Mas eles não conseguiam resolver. Ficava ali, era necessário Faraó pedir a Moisés e Arão para orar a Deus, para Deus resolver. Da mesma forma, meu amigo, ninguém vai conseguir resolver a situação desse vírus. Quem vai resolver é Deus. Glória a Jesus. Mas nós não descartamos que Ele pode usar, como usou Moisés e Arão, Ele pode usar sim autoridades, Ele pode usar político, Ele pode usar cientista. E já está saindo aí uma informação, não é verdade? Que a vacina, do Covid-19 já foi encontrada lá em Israel. E eu dou glória a Deus por ter sido lá em Israel. Louvado seja Deus, que foi o povo que Deus levantou, que entregou a sua lei, entregou seus mandamentos, não é verdade? Levantou através de Abraão, glória a Deus, e eu vejo assim, como se fosse parecido com a nossa história. As pragas cessavam não pelas mãos dos magos, nem dos deuses daquela época, mas pelas mãos dos hebreus, Moisés e Arão. E eu creio que essa praga atual, ela vai cessar, essa epidemia, essa pandemia, no nome do Senhor Jesus, pelas mãos de Deus, usando, se assim Ele quiser, e como já está sendo divulgado, o seu povo, o povo de Israel, um povo escolhido, que é claro, que para ter a salvação, precisa também reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração e, se Deus está te chamando, faça uma decisão hoje para Jesus, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E creia, em breve,
isso vai cessar, porque Deus ele está em ação. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.